gostaria de fazer um pouco uma reflexão relativamente ao processo de extensão da plataforma quadrilateral. E a primeira reflexão tem a ver com o contexto, o âmbito do que é a plataforma continental, para tentarmos realmente enquadrar aquilo que é este imenso desafio. Bom, a plataforma continental, aquilo que hoje se aceita como plataforma continental jurídica, está plasmado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, no seu artigo 76, e que estabelece que a plataforma continental diz respeito ao leito e subsolo das áreas submarinas que se estendem para além do mar territorial, portanto, a partir das 12 milhas e contar da linha de Azreta, em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental. Bom, depois há mais um conjunto de definições. No fundo, o que isto significa é que a plataforma continental é apenas leito e subsolo. É um regime que apenas se aplica ao leito e subsolo do oceano e que tem a ver, sobretudo, com aquela parte da crosta terrestre que é de alguma forma da mesma natureza ou que tem uma continuidade morfológica relativamente ao território emerso dos Estados. Este território, portanto, ela pode se estender, evidentemente não se pode estender indefinidamente, porque os critérios que estão estabelecidos poderiam permitir determinadas situações em que alguém tomaria conta de praticamente todo o globo. Não seria fácil, mas há situações em que isso poderia ocorrer. Esta extensão poder-se-á fazer até 350 milhas ou até 100 milhas para além do latimétrico dos 2.500 metros. Aqui logo um primeiro reparo. Muitas vezes nós ouvimos falar que num processo de extensão da zona económica exclusiva é algo que não pode acontecer. A zona económica exclusiva tem um regime próprio, é um outro espaço marítimo, é um espaço marítimo que está confinado às 200 milhas e, portanto, não pode ser estendido para além das 200 milhas e que diz respeito à comunidade. Portanto, é um processo em que nós estendemos o território apenas no leito e subsolo marinho e, portanto, nada tem a ver com os recursos da comunidade. É importante também notar que este conceito de plataforma continental jurídico surge na sequência, num contexto histórico, sobretudo promovido ou provocado pelo pós-Segunda Guerra Mundial, em que há uma necessidade de os Estados terem à sua disposição novas fontes de recursos naturais e também outros recursos naturais. E, portanto, face a essa necessidade, o presidente americano Truman, e sobretudo através da declaração de Truman, surgiu um novo conceito de plataforma. Através da declaração de Truman vem dizer que considerava a plataforma continental e, portanto, território dos Estados Unidos, toda a área do fundo do oceano que pudesse ser alcançado ou explorado pelos Estados Unidos. E que este conceito se poderia aplicar a todos os outros Estados que fossem capazes de fazer. O suceder então é que, perante uma tal definição, poder-se-ia abrir uma condição para um conjunto de mínimos Estados, naturalmente os mais desenvolvidos, se virem a apropriar de todos os fundos submarinos do globo. Por isso, em 1967, e ao fim de um conjunto de anos de muito trabalho, Malta, e através do seu embaixador Arvid Palo, apresenta uma comunicação das Nações Unidas e faz uma proposta, que depois se veio a tornar uma resolução, uma proposta para que o fundo do oceano, nomeadamente aquilo que se situasse para além das áreas de soberania dos Estados, constituísse um património comum da humanidade. E, como sendo o património comum da humanidade, havia, portanto, a necessidade de fixar onde é que começa esse património comum da humanidade, gerido por toda a humanidade, gerido por todos os Estados, mesmo aqueles que não são Estados. Portanto, aquilo que foi criado foi uma situação em que hoje o globo, ou quando estiver concluído este processo, quando a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estiver completamente desenvolvida, nós teremos o globo dividido em duas áreas. Uma área que pertence àquilo que é a área de soberania dos Estados, que é o território dos Estados,
e que terá diferentes desenvolvimentos. Será território terrestre emerso, teremos território imerso correspondente à plataforma continental, teremos coluna d'água correspondente também àquilo que é o mar territorial e, de alguma forma, a zona económica exclusiva, mas aqui a soberania não é sobre o espaço, e teremos depois também, relativamente ao espaço aéreo, e para além de tudo isto, e no que toca ao oceano, teremos a área do fundo submarino, que será pertença de todos os Estados a nível mundial, porque é uma zona que é designada por área, portanto, tudo aquilo que está para além do limite da plataforma continental é designada por área, e pertence a todos os Estados, ao clube de todos os Estados, que são os signatários, aqueles Estados que ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito. Portanto, todos eles têm interesse e podem ser beneficiários dos proventos que a exploração da plataforma continental gerar por parte dos outros Estados. Portanto, este conceito veio a ser consagrado na PNUD, aprovado em Montevideo em 1982, criou a tal oportunidade dos Estados poderem estender a sua área de soberania. Portanto, uma oportunidade única, que os Estados a nível global não têm enjeitado, e basta saber que do conjunto dos Estados costeiros a nível mundial que têm possibilidade de estender a plataforma continental, que são cerca de 90, há pelo menos 60 Estados costeiros que já apresentaram as suas submissões às Nações Unidas para a extensão da plataforma continental. 60 Estados costeiros, através da apresentação de 75 propostas para a extensão da plataforma continental, e este é o número ao dia de hoje. Bom, estas 75 propostas de extensão mostram, pois, que este processo é um processo que foi tomado muito a sério pela generalidade dos Estados costeiros, tomado muito a sério não só por aqueles que têm a possibilidade de fazer a extensão da plataforma continental, mas também aqueles que não têm a possibilidade de fazer a extensão da plataforma continental, querem ver consagradas as plataformas continentais para saberem aquilo que fica à disposição, o que é que lhes sobra para eles poderem vir a explorar. Porque o que se passa para além das áreas de soberania dos Estados é que os outros Estados que não têm plataforma continental, e mesmo aqueles que têm, podem pedir à International Seabed Authority que lhes sejam concedidas áreas para fazer exploração de recursos naturais na área. Isto, portanto, é um processo em que quer os Estados que têm plataforma continental, quer os Estados que não a têm, concorrem na obtenção de mais-valias do fundo superior. Há um outro aspecto relativamente à plataforma continental, e para também ficar bem claro aquilo que traz aos Estados em termos de direitos, que é aquilo que está consagrado no artigo 77. O artigo 77 diz que, primeiro, os direitos do Estado costeiro são direitos de soberania, e diz para quê? Para efeitos de exploração e aproveitamento dos recursos naturais, isto o número 1, e depois diz o número 2, que tais direitos são exclusivos. E especifica dizendo, no sentido de que, se o Estado costeiro não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender essas atividades sem o expresso consentimento desse Estado. E vai mais além, o artigo 77, dizendo que tais direitos exclusivos são independentes da ocupação real ou fictícia ou de qualquer declaração expressa relativamente ao âmbito da plataforma, à extensão da plataforma. Quer isto, portanto, dizer, e é assim que tem sido interpretado, que a partir do momento em que um Estado ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ele fica, evidentemente, capacitado de poder explorar os recursos da sua plataforma continental. O problema, pois, é que, como há interesses concorrentes daqueles que são soberanos sobre o território e aquele da área que pertence a todos, ou que pode pertencer a um outro Estado, nós temos claramente de saber onde é que passa o limite, temos claramente de saber onde é que termina o quintal de cada um, para depois não termos situações que podem ser situações de conflito. Esta situação de respeito por aquilo que são as plataformas continentais dos Estados, com um processo já totalmente concluído no que respeita
ao processo que decorre junto das Nações Unidas, tem merecido pleno respeito de todos os Estados a nível mundial. A prova disso é o conjunto de pedidos junto da International Seabed Authority para a concessão de áreas para aproveitamento de recursos naturais, que todas elas se localizam fora daquilo que são as expectativas dos estados de extensão da plataforma continental, ainda que essas plataformas continentais não tenham terminado o seu processo completo de consagração nas Nações Unidas. Este aliás, é um aspecto que, no caso, por exemplo, do Brasil, tomou uma forma especial e que importa recordar. O Brasil foi o terceiro Estado a apresentar uma proposta de extensão da plataforma continental, apresentou foi terceiro, agora não me lembro se foi o segundo, se foi o terceiro. Começou o processo muito cedo, começou a fazer os seus trabalhos em 1984 e submeteu às Nações Unidas a sua proposta de extensão e veio a ter recomendações no ano de 2004 e 2005. Bom, o que sucede é que as recomendações da Comissão de Limites da Plataforma Continental consagraram ao Brasil 2/3 daquilo que eram as expectativas do Brasil de extensão da Plataforma Continental, dizendo a Comissão de Limites que, relativamente ao terço restante, que é uma área fundamental da extensão da Plataforma Continental, a Comissão de Limites tinha necessidade de mais elementos, de uma melhor demonstração de que realmente aquela zona era uma zona de plataforma continental estendida pelo Brasil. O Brasil respondeu à Comissão de Limites que com certeza ia fazer o trabalho, tem estado a fazer e está praticamente pronto à apresentação da ressubmissão dessas áreas, mas entretanto tomou uma medida que foi a aprovação, através do seu Conselho de Ministros, de uma resolução em que comunica ao mundo que considera aquela área que foi aprovada pela Comissão de Limites como sua plataforma continental. E, portanto, todos os outros Estados ficam impedidos de fazer qualquer exploração nessa área, porque ela é considerada pelo Brasil como a sua plataforma continental. Isto é um elemento fundamental, até porque a posição do Brasil não foi contestada por nenhum Estado a nível. Portanto, estes direitos, os direitos soberanos que falavam, são, portanto, direitos que não são contestados, não têm sido contestados, nem no caso do Brasil, nem no caso dos outros 31 Estados, neste momento, que já viram os seus processos de extensão terminarem no quadro das Nações Unidas. Estes 31 processos que já terminaram, nós temos situações muito diversas. Temos a situação do primeiro que apresentou, que foi a Rússia, que as recomendações da Comissão de Limites da Plataforma Continental não foram emitidas porque também consideraram que os elementos de demonstração apresentados não eram suficientes e, portanto, a Rússia teve que ir fazer um trabalho que já concluiu, já submeteu e, pelo menos num setor que foi aquele que foi já apresentado, viu aquilo que eram as suas pretensões iniciais de serem consagradas. Portanto, neste momento já tem uma área, que é a área do Ridge, portanto, uma área submarina, uma elevação submarina denominada Lomonosov Ridge, já é parte do território da Rússia, o que é um precedente bastante significativo para o caso de Portugal, porque tem algumas semelhanças relativamente àquilo que é a área dos Açores. Mas, portanto, de todo este contexto da extensão da plataforma continental, eu iria pôr em foco e em evidência fundamentalmente, primeiro, que é o conceito em si, os direitos soberanos do Estado, esses direitos soberanos serem reconhecidos por todos e não serem contestados, e também aquilo que os Estados podem vir a ganhar, ou seja, as oportunidades com os processos de extensão da plataforma. E relativamente às oportunidades, eu distinguiria duas oportunidades fundamentais no caso de uma extensão da plataforma. Uma primeira tem a ver com a realização do processo em si mesmo, dos trabalhos para a extensão da plataforma continental. Os trabalhos da extensão da plataforma continental são tudo trabalhos de natureza científica, são trabalhos que têm a ver com a caracterização da forma e da natureza do fundo submarino. São trabalhos que podem
quando devidamente realizados, podem permitir que haja mais valias para além da simples extensão, entre aspas, extensão da plataforma continental do Estado, portanto, do aumento do seu território. Esses benefícios têm a ver, evidentemente, primeiro, com aquilo que tem a ver com o ganho de conhecimento das áreas, tem a ver com, a partir deste conhecimento acrescentado, com aquilo que permite de desenvolvimento futuro, de novo desenvolvimento económico futuro, e tem também a ver com uma preparação para a preservação do espaço que está a ser. No caso do processo de extensão da plataforma continental de Portugal, estes três elementos foram tidos e têm sido tidos em conta, e por isso mesmo é que, quando foi tratado o equipamento dos navios NRP Almirante Coutinho e NRP Dom Carlos I, se procurou dotá-los, fundamentalmente o NRP Almirante Coutinho, se procurou dotá-los de muito mais equipamentos do que aqueles que eram diretamente necessários para o processo de extensão da plataforma. E que, portanto, para além daquilo que eram os sondadores submarinos multifeixes, os dois sistemas, portanto, os sistemas sondadores multifeixes, foram também adquiridos um conjunto de outros equipamentos, como magnetómetros, radiómetros, perfiladores acústicos de biomassa, para determinarmos a biomassa das nossas águas, também um conjunto de equipamentos que têm a ver com a medição de projetos, portanto, os perfiladores denominados APCPs, e também, mais tarde, o ROV-LUS, que nos permite hoje mergulhar em qualquer parcela do território nacional, mesmo considerando a extensão da plataforma. Portanto, o conjunto de todos os levantamentos que foram realizados, e eu já agora permito-me dizer que têm ali fora de uma mesa, com certeza agora não se vão levantar todos, já têm todos, muito bem. Eu pensei que tinha ficado ali fora, um atlas que contém um sumário, a mesa é que não tem, tá? A mesa está... Tem aqui um atlas no qual estão representados o conjunto dos trabalhos, na generalidade o conjunto dos trabalhos da CAB, e podem realmente verificar por esse conjunto de trabalhos que o conjunto de trabalhos foi muito extenso. De facto, aquilo que foi feito até hoje no processo de extensão da plataforma continental é um conjunto, é uma recolha de um conjunto de dados e de informações que são o maior levantamento alguma vez realizado a nível mundial de uma forma sistemática e com dados de tamanha qualidade. E estes dados, como é evidente, permitiram para já levar a cabo o projeto de extensão, mas têm também permitido de alguma forma nós ganharmos alguns elementos relativos àquilo que é o potencial ao nível de recursos naturais, sejam eles vivos, sejam eles não vivos, de tudo aquilo que constitui o território nacional, não apenas da plataforma continental estendida, porque, como poderão ver, muito do trabalho também foi realizado dentro da zona económica exclusiva. Portanto, estes trabalhos que proporcionaram um conjunto muito grande de dados são trabalhos que continuam a decorrer e é um conjunto de dados que tem sido progressivamente posto à disposição da comunidade científica e que nós esperemos que venham a dar, de facto, grandes resultados relativamente àquilo que é um melhor conhecimento que precisamos ter do oceano para, de facto, sabermos aquilo que é o verdadeiro potencial destas áreas. Bom, mas para além desta oportunidade que diz respeito à realização do processo, o que nos interessa de facto, e é para isso que os Estados levam a cabo estes trabalhos, e foi para isso, e foi provocado por isso que apareceu o conceito de plataforma continental. Importa olhar para o que se vai seguir. Importa olhar para aquilo que, a nível interno e externo, nós temos que ter em consideração para que, de facto, as gerações vindouras venham a dizer que valeu a pena apostar neste processo de extensão da plataforma continental, se é que há alguma dúvida que isso vale a pena, porque basta o ganho territorial, não há ninguém que injeite a possibilidade de estender o seu território, só isso também é razão suficiente. Mas, no que diz respeito ao futuro, evidentemente que, ao nível da ação interna, e muito
do que está neste momento, ou que é neste momento a antevisão do que deve ser feito, está contido na Estratégia Nacional para o Mar, onde também o projeto de extensão da plataforma continental é uma parte integrante. Muito daquilo que tem que ser feito, evidentemente que é relativo à continuidade do que eu mencionei anteriormente. Temos que continuar a procurar um melhor conhecimento, temos que procurar continuar a identificar as oportunidades de valorização económica de toda esta área, temos que procurar continuar a preservar esta área, e eu, ao mencionar a preservação da área, tenho evidentemente em conta dois tipos de preservação. Uma que é a preservação ambiental e outra que é a preservação de uma soberania, que é, com certeza, um elemento fundamental de todos estes processos. E, relativamente a estes três elementos, se o conhecimento é algo que nós estamos a fazer, se aquilo que diz respeito ao desenvolvimento económico é algo que também está a ser promovido, aliás, através de um conjunto de ações externas, de apresentações externas daquilo que é o nosso conhecimento atual relativamente à plataforma continental e aquilo que são as potencialidades também da plataforma continental, e que temos estado a realizar em diversos países do mundo, tem havido bastante interesse e algumas respostas. Respostas que evidentemente estão também em linha com as respostas de outros Estados que já levaram a cabo o seu processo de extensão e que são todas respostas com um horizonte de concretização, nos casos mais imediato, noutros menos. Porque na valorização económica nós temos que ver que há um conjunto de recursos que são aqueles que dizem fundamentalmente respeito aos recursos naturais vivos, que são recursos que nós podemos identificar, que podemos recolher, dos quais podemos retirar determinadas amostras, que são recursos para os quais nós temos competência técnica, existe tecnologia, existe tudo aquilo que são as condições necessárias para que amanhã comece o seu aproveitamento. Evidentemente, o seu aproveitamento também não é um processo rápido, é um processo que tem que, primeiro, ter um horizonte adequado àquilo que é o material que está recolhido e depois é necessariamente um horizonte que é tido, em geral, como um horizonte de pelo menos 10 anos, o horizonte necessário para a concretização de todo este potencial. No caso dos outros recursos, daquilo que são os recursos não vivos, a situação é um pouco diferente. É um pouco diferente porque aqui temos que distinguir recursos não vivos que existam em pequenas profundidades, e quando eu falo em pequenas profundidades, falo de profundidades até cerca dos 2.000 metros, que são hoje profundidades mais ou menos comuns para a exploração da maioria dos recursos, e as profundidades acima dos 2.000 metros, onde as tecnologias existentes e a capacidade existente, na generalidade dos casos, não é suficiente para fazer ainda através de métodos extensivos, a recolha desses mesmos recursos. Tem-se a consciência, por exemplo, no caso dos recursos minerais, em que há um conjunto de iniciativas já a ocorrerem, mas são iniciativas realmente bastante incipientes e a menores profundidades, tem-se como horizonte, dentro de cerca de 10 anos, ser possível conseguir-se fazer essas explorações até profundidades da ordem dos 5 km. Quer isto dizer que, numa zona como a nossa plataforma continental, que poderão ver aqui no Atlas, tem uma profundidade média na ordem dos 4.000 metros, na generalidade do espaço, nós ainda estamos há alguns anos de ser uma realidade a exploração, a possibilidade de exploração mineira, que é aquilo que fundamentalmente falamos, dessas mesmas áreas da plataforma continental. Isto para, de alguma forma, criarmos aqui um horizonte temporal que nos permita identificar aquilo que serão as necessidades que temos que desde já começar a refletir do outro aspecto da preservação, que é um aspecto da preservação relativamente à segurança que é necessário garantir a execução dessas atividades. Com certeza todos queremos que o ano assumir. Portanto, estes são os horizontes que nós temos que ter em consideração. Evidentemente que também fundamental para este sucesso daquilo que é o projeto de extensão da plataforma continental, nos diz respeito à concretização do seu potencial, que é aquilo que todos nós mencionamos, é fundamental também que possamos, com o maior detalhe possível,
anunciar ao mundo aquilo que temos nas nossas áreas. Porque, na generalidade destas situações, e quando estamos a falar, quer de exploração de hidrocarbonetos, quer de exploração de minerais, das duas uma, ou nós podemos demonstrar que existe um contexto que é favorável à ocorrência desses recursos, ou numa condição como a nossa de termos um mar bastante profundo, o interesse será bastante reduzido. Portanto, é necessário mostrar de facto que há grande potencial e que esse potencial foi de facto bem avaliado. Aliás, eu lembro ontem com certeza todos se recordam, foi feito o anúncio de uma nova capacidade a nível mundial de produção energética, uma central de dimensão reduzida para a fusão nuclear, e com certeza que notaram que um dos elementos que é fundamental para essa fusão nuclear, um deles é o lítio. Ora bem, este é precisamente um daqueles componentes, também, pelo menos, uma das notícias que foi dada, indicava que Portugal hoje, não contando com os recursos que estão na plataforma continental, tem já a possibilidade de ser o quinto produtor a nível mundial deste recurso. E posso-vos dizer que na plataforma continental também existe. Portanto, este é apenas um dado. Agora, isto dito assim, para qualquer investidor estratégico, evidentemente que é um elemento importante de informação, mas há que demonstrar aquilo que estamos a falar, demonstrar a existência do recurso e demonstrar em que quantidade nós poderemos esperar que esse recurso exista. Relativamente à ação externa, bom, a ação externa é algo que também tem estado a ser feita no âmbito da plataforma continental, mas que cabe também a todos os portugueses fazê-lo. E no conjunto das apresentações que ao longo dos anos tenho feito a nível mundial, percebo por vezes com alguma tristeza, na generalidade dos casos, o nosso processo de extensão da plataforma continental é mais conhecido a nível internacional do que a nível nacional. Tenho muitas, na generalidade dos casos, discussões bastante mais aprofundadas, não só pelos métodos utilizados, não só pelos critérios que levamos a cabo, não só por aquilo que é o conteúdo mesmo dos recursos que já hoje são divulgados relativamente à extensão da plataforma continental, quando em contexto internacional, que na generalidade dos casos em contexto nacional. Isto quer dizer que, comparando, por exemplo, aquilo que faz a generalidade dos Estados da América do Sul, mas a generalidade mesmo dos Estados da América do Sul, a nossa ação a nível externo tem sido bastante eficiente. Na América do Sul, e tive a oportunidade de colaborar diretamente, e aqui no Atlas aparece apenas o Uruguai, porque depois, entretanto, já após a operação do Atlas, deslocámos também à Argentina e deslocámos ao Equador. Na América do Sul, estes processos são tomados, de facto, como verdadeiros processos nacionais, projetos nacionais, e em todos os Estados eles erguem este projeto realmente como uma verdadeira bandeira. E se repararem, aqueles que de alguma forma acompanham na internet os processos de opinião pública relativamente aos projetos de extensão, nomeadamente no caso do Equador, que é aquele que está a ser, no caso do Uruguai, que é aquele que está a ser discutido neste momento, cada vez que há uma preparação para a reunião da Comissão de Limites da Plataforma Continental, podem reparar que junto de tudo o que sejam órgãos das Nações Unidas, aparecem muitas mensagens do povo uruguaio relativamente às expectativas da sua extensão da plataforma continental. O Uruguai, de facto, mobilizou-se para este projeto de extensão da plataforma continental e tem feito, de facto, muita pressão para o sucesso desse projeto de extensão da plataforma continental. A outra ação, e essa cabe fundamentalmente ao Estado, é a ação diplomática, mas também cabe a todos os portugueses dentro das suas possibilidades. Essa tem sido levada a cabo e entra neste momento, no momento em que estamos numa posição a 8 lugares de ver a subcomissão que vai avaliar a nossa proposta de extensão ser nomeada, 8 lugares dela ser nomeada, é uma ação que ganha importância. Aliás, relativamente, deixem-me só fazer uma à parte relativamente a esta questão da apreciação da proposta, porque
Portugal não escolhe o momento em que a proposta é apreciada, nem o Estado pode fazer qualquer ação relativamente ao momento em que a sua proposta é aprovada. Aliás, se virem no Atlas, entre o dia 4 de maio e o dia 11 de maio de 2009, foram apresentadas um conjunto de 20 submissões. E, nesse período, aquilo que as Nações Unidas fez foi, com uma antecedência de alguns meses, perguntar aos Estados costeiros qual era, dentro desse período, a data mais conveniente para a apresentação da submissão das Nações Unidas. Portugal, quando respondeu, disse que seria todo o período, desde o dia 4 até o último dia, até o dia 12 de maio, que era o dia que estava. As Nações Unidas decidiram, face às propostas e face à natureza de propostas, que a proposta de Portugal seria apresentada no dia 11 de maio. O que resultou que, se nós tivéssemos sido escolhidos pelos critérios das Nações Unidas para apresentar no dia 4, já hoje tínhamos o processo concluído, porque no dia 4 de maio que apresentou foi o número 30 e esse já viu as recomendações do processo de extensão. Portanto, Portugal não escolhe, Portugal nesta situação, relativamente ao momento da avaliação da sua proposta, tem que esperar que as Nações Unidas indiquem qual é o momento para esse processo ser levado a cabo. E, no caso nacional, aquilo que está previsto face ao andamento neste momento dos trabalhos da Comissão de Limites da Plataforma Continental é que a admissão da submissão possa ocorrer no final de 2015, início de 2016. Evidentemente, tudo isto sujeito ao ritmo de trabalho da Comissão de Limites, porque basta uma proposta de extensão que esteja em avaliação, derrapar no seu período de avaliação, que pode comprometer todo este calendário. E as Nações Unidas têm um princípio, é que, uma vez nomeada uma subcomissão, deve ser essa subcomissão que termina a avaliação de uma proposta. Nós estamos aqui numa situação de charneira que podemos escorregar para a próxima Comissão de Limites. Espero bem que assim não aconteça, porque realmente 2015 penso que já é tempo suficiente de nós podermos ver essa avaliação feita, embora, como digo, Portugal não possa fazer nada para antecipar essa avaliação. Mas este momento é um momento, portanto, que é fundamental para nós e que tem que ser preparado com antecipação. E por isso mesmo é um momento que cada vez mais cabe a todos nós, cabe evidentemente ao Estado, cabe ao Governo, cabe a todos os portugueses, cada vez mais fazermos a propaganda necessária e fazermos a campanha necessária para, dentro do possível, garantirmos o maior sucesso de um projeto que eu acredito que está bastante bem elaborado, um projeto que tem bastantes elementos que permitam defendê-lo junto às Nações Unidas e que os que estou certo irá ter também sucesso. Ainda um elemento relativamente à ação externa diz respeito àquilo que é a necessidade que nós temos de ter colaboração internacional para aquilo que venha a ser a exploração de recursos na plataforma continental. Pelas iniciativas que estão a ser preparadas, os meios necessários são meios de grande dimensão. De facto, a nível mundial e promovidos pelos Estados, apenas há 2 Estados que promoveram e que estão a preparar equipamento capaz de levar a cabo o processo de extensão, e esses Estados são a China e a Índia. Todos os outros têm contado com empresas privadas, consórcios internacionais, e que também não há muitos, há apenas mais 2 para já, que estão a preparar-se para fazer estes processos de exploração de recursos nas grandes profundidades oceânicas. Pelo menos uma dessas empresas já manifestou interesse em iniciar alguns trabalhos na área da nossa plataforma continental e mesmo na área da zona económica exclusiva e, portanto, teremos com certeza que contar com eles para, em regime de parceria, podermos fazer levar a cabo esta exploração. E, evidentemente, terá que ser uma exploração que terá que ser acautelada por forma a que tudo aquilo que diga respeito às mais-valias, que são as mais-valias justas, pelo facto de estarmos a fazer essa exploração de recursos, fiquem, de facto, e sejam criadas em Portugal. Há aspectos fundamentais neste processo que têm merecido bastante discussão e que dizem respeito, por exemplo, no caso dos minérios, à capacidade que existe hoje na Europa de mineração. Aquilo foi constatado
é que se fosse possível amanhã começarmos a fazer a exploração de recursos no oceano profundo, desde a realidade dos minérios disponíveis, a Europa não teria capacidade de fazer mineração desses minérios. E, portanto, fazer o seu aproveitamento. E teria que colocar esses minérios na Ásia, para que esses processos pudessem ser válidos. É algo que tem merecido bastante atenção e que constitui um ponto de reflexão de uma atitude estratégica que temos, um posicionamento estratégico que temos desde já também cautelar, para não suceder aquilo que sucedeu no passado, que foi o terceiro mundo ser o fornecedor dos minérios, a grande Europa ser o utilizador dos minérios, não suceder agora a Europa passar a ser o fornecedor desses minérios para outros fazerem o seu aproveitamento. Com todas as desvantagens que isto tem, porque algo que nós também estamos a sentir neste momento são os malefícios de, há muitas destas iniciativas industriais não estarem a ser conduzidas da melhor forma, estarem a ser conduzidas com prejuízo, nomeadamente a nível ambiental, o que nos está a causar algumas dificuldades, nomeadamente dificuldades relativas às alterações climáticas. Portanto, e de uma forma geral, eu passei em revista alguns aspectos que considero fundamentais relativamente ao processo de extensão da plataforma continental, mas agora, evidentemente, passamos à continuação e ficava à disposição depois para